Ao longo da história, em diversas culturas e religiões, o coração humano sempre buscou se conectar com algo maior que si mesmo. Essa ânsia pelo divino, pelo miraculoso, se manifestou de inúmeras maneiras, desde catedrais imponentes até orações sussurradas. E dentro da tradição católica, uma das expressões mais profundas desse anseio é encontrada no mistério da Eucaristia. No centro da fé católica reside a crença na transubstanciação, a extraordinária transformação do pão e do vinho no corpo e sangue reais de Jesus Cristo. Esse ato sagrado, realizado durante a missa, não é visto como mero simbolismo, mas como uma metamorfose verdadeira e completa, uma manifestação tangível da presença de Deus entre nós. Mas o mistério da Eucaristia se estende além do pão e do vinho consagrados oferecidos em cada missa. Ao longo da história, ocorreram eventos extraordinários conhecidos como milagres eucarísticos. Esses eventos, frequentemente marcados pela transformação da hóstia consagrada em carne e sangue visíveis, têm fascinado crentes e céticos. Eles se destacam como poderosos testemunhos da realidade da transubstanciação, desafiando nossa compreensão do mundo físico e nos convidando a lidar com o poder inspirador da fé. Das ruas antigas de Lanciano, na Itália, à agitada metrópole de Buenos Aires, Argentina, esses milagres oferecem um vislumbre do extraordinário, lembrando-nos de que os limites do possível são frequentemente muito mais amplos do que ousamos imaginar. Nesses espaços sagrados, onde a ciência e a fé se cruzam, somos lembrados de que o coração humano anseia por conexão, por maravilhas, por algo que transcende o ordinário. E às vezes, apenas às vezes, esse anseio é recompensado com um milagre. A pitoresca cidade italiana de Lanciano, aninhada entre as colinas da região de Abruzzo, ocupa um lugar único nos anais da história, pois foi aqui, no século VIII d.C., que um dos milagres eucarísticos mais duradouros e bem documentados teria ocorrido, mudando para sempre a paisagem da fé para incontáveis almas. No ano 750 d.C., dentro dos salões sagrados da igreja de São Legonciano, um monge basiliano viu sua fé vacilar, atormentado por dúvidas sobre a verdadeira presença de Cristo na Eucaristia. Enquanto celebrava a missa em uma manhã, com o coração pesado de incerteza, algo extraordinário aconteceu no momento da consagração. O pão que ele segurava em suas mãos, a hóstia simples e sem fermento, transformou-se repentinamente em carne visível, enquanto o vinho no cálice foi convertido no que parecia ser sangue humano. Tomados de admiração e terror, o monge gritou, alertando a congregação para o milagre que havia se desenrolado diante de seus olhos. A notícia do evento extraordinário se espalhou como fogo por toda a cidade e além, atraindo peregrinos e céticos para testemunhar o inexplicável. A carne e o sangue, preservados em um relicário de prata e uma ampola de cristal, respectivamente, permaneceram em exibição na igreja de São Legonciano, agora conhecida como Santuário do Milagre Eucarístico, por mais de 12 séculos, permanecendo como um testemunho silencioso do poder da fé e o mistério duradouro da Eucaristia. O milagre de Lanciano, no entanto, é mais do que apenas uma história cativante sussurrada através dos tempos. É uma história corroborada pelo escrutínio científico, um testemunho do poder duradouro da fé e das limitações da compreensão humana. A passagem do tempo frequentemente obscurece a verdade, envolvendo eventos históricos em um véu de incerteza. No entanto, o milagre eucarístico de Lanciano, apesar dos séculos que se passaram, foi submetido a rigoroso escrutínio científico, produzindo resultados surpreendentes que continuam a alimentar o debate e inspirar admiração. Em 1970, com a permissão do arcebispo de Lanciano, uma equipe de renomados cientistas, liderada pelo professor Odoardo Linoli, professor de Anatomia e Histologia Patológica da Universidade de Siena,
obteve acesso às relíquias veneradas. A equipe, empregando as técnicas científicas mais avançadas disponíveis na época, embarcou em um exame abrangente da carne e do sangue, buscando desvendar os mistérios contidos neles. Suas descobertas, publicadas em 1971, causaram impacto nas comunidades científica e religiosa. A análise revelou que a carne, submetida a exame microscópico e histológico, era de fato tecido cardíaco humano, especificamente do miocárdio, a camada muscular média da parede do coração. O tipo sanguíneo, determinado por meio de testes sofisticados, foi considerado AB, notavelmente consistente com o tipo sanguíneo identificado no Sudário de Turim, que muitos acreditam ser o manto funerário de Jesus. Investigações adicionais revelaram que o sangue, apesar de sua idade, exibia propriedades características de sangue fresco, com eritrócitos ou glóbulos vermelhos intactos e bem preservados. A presença de proteínas, minerais e outros componentes tipicamente encontrados no sangue humano solidificou ainda mais a perplexidade da comunidade científica e alimentou especulações sobre a natureza inexplicável das relíquias. As descobertas da investigação de 1970, embora inovadoras, não foram o fim da investigação científica sobre o milagre de Lanciano. Em 1981, outra equipe de cientistas, equipada com tecnologia ainda mais avançada, revisitou as relíquias, confirmando as descobertas anteriores e adicionando novas camadas de intriga ao fenômeno já surpreendente. Seção 4. Buenos Aires. Um milagre moderno se desdobra. Os anais da história estão repletos de contos de milagres, muitas vezes relegados ao passado distante, envoltos na névoa do tempo. No entanto, a fé católica proclama que os milagres não se limitam à antiguidade, mas continuam a se desdobrar nos dias de hoje, oferecendo sinais tangíveis da presença de Deus em um mundo frequentemente consumido pela dúvida e incerteza. No coração de Buenos Aires, Argentina, uma metrópole moderna pulsando com a vida, um milagre eucarístico de profunda significância se desenrolou em 1996, capturando a atenção de crentes e céticos. Em 18 de agosto, durante a missa da noite, na paróquia de Santa Maria e Caballito, Almagro, o padre João Manuel Castellano, inconsciente dos eventos extraordinários que estavam prestes a acontecer, distribuiu a Sagrada Comunhão a seus paroquianos. Ao retornar ao altar, uma mulher se aproximou dele, visivelmente abalada, alegando ter descoberto uma hóstia descartada em um castiçal no fundo da igreja. O padre Castellano, seguindo o protocolo, colocou a hóstia em um pequeno recipiente com água e aguardou no sacrário da capela paroquial, pretendendo tratar do assunto mais tarde. Os dias se transformaram em uma semana e em 26 de agosto, o padre Castellano, ao abrir o sacrário, foi saudado por uma visão surpreendente. A hóstia, inicialmente pequena e branca, havia se transformado em uma substância maior e avermelhada, com uma semelhança impressionante com carne humana. A transformação inexplicável causou comoção na paróquia, rapidamente se tornando um tópico de conversas sussurradas e orações fervorosas. O arcebispo de Buenos Aires, cardeal Jorge Bergoglio, que mais tarde se tornaria o Papa Francisco, ordenou uma investigação completa sobre o assunto, buscando discernir a natureza do evento extraordinário que havia ocorrido dentro das paredes de uma paróquia aparentemente comum. Seção 5. O milagre de Buenos Aires. Análise científica e revelação profunda. A notícia do evento eucarístico na paróquia de Santa Maria e Caballito Almagro, em Buenos Aires, se espalhou rapidamente, provocando admiração e ceticismo. Determinado a descobrir a verdade por trás da hóstia transformada, o cardeal Jorge Bergoglio, na época arcebispo de Buenos Aires, comissionou uma série de investigações científicas rigorosas, buscando separar a fé dos fatos, o miraculoso do mundano. Em 1999, sob os mais rígidos protocolos, amostras da hóstia transformada foram enviadas ao renomado patologista forense Dr. Ricardo Castañón Gomes, ex-presidente da Associação Médica Argentina, para análise. O Dr. Castañón Gomes, um autodeclarado ateu na época, abordou a tarefa com a objetividade de um cientista,
determinado a desmascarar o que ele considerava um elaborado embuste. Suas descobertas, no entanto, longe de dissipar as alegações de um milagre, apenas serviram para aprofundar o mistério em torno da hóstia transformada. A análise microscópica revelou que a substância era de fato carne humana, especificamente tecido cardíaco em estado avançado de decomposição. Testes adicionais conduzidos na prestigiada Universidade de Columbia, em Nova York, sob a direção do Dr. Frederick Zugibe, médico legista, chefe do condado de Rockland, Nova York, produziram resultados ainda mais surpreendentes. O Dr. Zugibe, um renomado cardiologista e patologista forense, confirmou a presença de DNA humano na amostra. Intrigado com a natureza inexplicável das descobertas, o Dr. Zugibe solicitou informações adicionais sobre as origens da amostra. Foi então que ele foi informado de que a amostra era originária de uma hóstia consagrada, que muitos acreditavam ter se transformado no corpo de Jesus Cristo. O Dr. Zugibe, surpreso com essa revelação, continuou sua análise com vigor renovado. Suas descobertas causaram impacto nas comunidades científica e religiosa. O DNA presente na amostra correspondia ao perfil de DNA previamente identificado nas manchas de sangue do sudário de Turim, solidificando ainda mais a ligação entre o milagre de Buenos Aires e a relíquia venerada na Itália. Essas descobertas, publicadas em um relatório científico detalhado, desafiaram a explicação racional, deixando até mesmo as mentes mais céticas lutando com as implicações. O milagre de Buenos Aires, assim como o milagre de Lanciano séculos antes, parecia apontar para uma realidade além do reino da compreensão científica, um reino onde a fé e a ciência se cruzam, desafiando nossas noções preconcebidas do possível.